Olá pessoal, tá? Então vamos iniciar mais uma aula. Hoje a aula está dividida em duas partes. Primeiro, eu vou discutir a relação entre movimento circular uniforme e movimento harmônico simples. O movimento circular uniforme é um movimento que se repete ao longo do tempo, então é muito provável que exista uma relação com o movimento harmônico simples, que também é um movimento periódico. E na segunda parte da aula eu vou dar uma pincelada, tá? Vou falar um pouco sobre equações diferenciais, que é um tópico que eu já vou avisando que não cai em prova, tá? Porque é um tópico um pouco mais avançado, mas eu quero dar uma ideia para vocês de onde sai, por exemplo, a expressão para a posição em função do tempo do movimento harmônico simples, certo? Então, vamos começar aí, eu já fiz as figuras, né, para poupar um pouco de tempo da aula. Tá? Então, imagina que a gente tem um movimento harmônico simples, então eu tenho aqui uma partícula representada por esse ponto preto, essa partícula tem uma massa M, seja lá o que for, não vai ser muito importante por enquanto, então eu tenho uma partícula de massa M que faz um movimento circular uniforme, um círculo de raio R, eu coloquei um círculo num sistema de coordenadas XY, tá? Que é uma coisa bastante conveniente a ser feita. Um movimento circular uniforme, a gente sabe que a aceleração angular da partícula é igual a zero, e isso implica que a velocidade angular é constante e o módulo da velocidade linear é constante. Cuidado! A velocidade, o vetor velocidade está mudando ao longo do tempo, né? A direção e o sentido do vetor está mudando, mas o módulo do vetor é constante. O mesmo vale para a aceleração, que se vocês quiserem chamar de aceleração centrípeta, tudo bem por mim, mas é a aceleração da partícula. Tá? A aceleração da partícula também é um vetor que está mudando, ele aponta para o centro da trajetória, mas a direção e o sentido desse vetor estão mudando ao longo do tempo, mas o módulo do vetor é constante. Certo? Tá? Então, essas são as características aí, o que define um movimento circular uniforme. Tá? Então vamos lá. Eu quero dar uma olhada, tá? Para tentar descobrir uma relação entre movimento circular uniforme e movimento harmônico simples. Eu vou querer projetar o movimento da minha partícula ao longo da direção horizontal. Eu poderia fazer isso também ao longo da direção vertical, mas eu escolhi fazer ao longo da direção X. Tá? Não é importante, na verdade você pode projetar o movimento ao longo de qualquer reta que corta, né? Qualquer reta que passa no centro do círculo. Tá? Então é isso que eu quero fazer. Bom, vamos definir algumas coisas aqui. Então o que eu defini aqui? Esta aqui, tá, é a posição que eu vou chamar de posição inicial da minha partícula. Eu defini o meu instante inicial como sendo t igual a zero. Tá? Então em t igual a zero, vejam, a variável angular que define qual é o ângulo. Tá? Então tem uma reta aqui que liga a partícula ao centro do círculo. Então esta reta, ela define uma posição angular θ de t da partícula, que varia no tempo, né? Porque a partícula está girando aqui, essa posição angular está variando. Certo? Ah, então, o que acontece? Eu vou tomar o meu instante, eu vou imaginar que num certo instante, que eu chamei de t igual a zero, a posição angular da partícula é igual a um certo ângulo φ, que está definido aqui. Tá? O ângulo é sempre medido com relação, sempre não, tá? Mas eu escolhi o ângulo como sendo medido com relação ao semi-eixo positivo do eixo x. Ah, então φ é a posição angular em t igual a zero, que eu chamei como meu instante inicial. Então esse ponto a gente conhece, certo? Bom, vamos fazer o seguinte agora, vamos calcular a partir disso aqui. Tá? Então essa é a posição angular em t igual a zero. Bom, depois a partícula se deslocou, nesse instante a partícula está aqui, tá? Poderia ser qualquer outro instante, essa aqui é uma posição angular arbitrária da partícula, que é θ de t. Tá? Essa é a posição angular da partícula no instante t. Tá? E R é o vetor posição da partícula, certo? Esse vetor posição ele está no plano, né, do quadro, em duas dimensões, esse vetor posição ele gira à medida que a partícula se desloca. Obviamente é um vetor que também tem módulo constante, igual ao raio do círculo, mas a direção e o sentido mudam. Logo, é um vetor que depende do tempo. Certo, pessoal? Bom, vamos calcular a velocidade angular.
Tá? A velocidade angular é constante, então não preciso me preocupar com derivada, porque a velocidade média da partícula é igual à velocidade instantânea da partícula, que é constante. Tá? Então, a velocidade angular é simplesmente o deslocamento angular dividido pelo tempo em que a partícula demorou para fazer aquele deslocamento. Tá? Isso só vale porque a velocidade angular é constante. Certo? Então, vou calcular a minha velocidade angular considerando esses dois instantes de tempo arbitrários que eu defini. Tá? Então, o delta θ é igual ao θ final, né? Ao θ que vocês gostam de chamar de final, que é o θ no instante t, que é simplesmente θt, menos o θ no instante t igual a zero. Ou seja, o θ em t igual a zero, que é igual, que eu chamei simplesmente de φ. Tá? Eu assumi que eu conheço esse valor em t igual a zero. Isso tudo dividido por o instante, o t, quando a partícula se encontra nessa posição θt, que é simplesmente t, menos o instante inicial, que eu arbitrei como sendo zero. Tá claro? Então a gente obtém que isso aqui é simplesmente θ de t menos φ dividido por t. Veja, vou passar o t para lá e eu obtenho a seguinte relação. Tá? Daqui eu tiro a seguinte relação pro θ de t. Eu obtenho que θ de t é igual a ômega-t mais φ. Tá claro? Só passei o t para o outro lado e o φ para o outro lado e isolei o θ de t nessa expressão. Certo? Então, eu obtive uma relação de como essa posição angular da partícula depende do tempo t, sabendo que em t igual a zero ela estava na posição angular φ. Bom, vamos agora projetar, então, que é o que eu quero fazer, eu quero projetar as minhas variáveis de movimento, que são posição, velocidade e aceleração, ao longo da direção x, e ver, tá? Eu quero checar se essas projeções satisfazem ou são descritas pelas equações do movimento harmônico simples. Vamos lá, então vamos projetar, vamos calcular a projeção da variável r de t, que eu já defini aqui como sendo que é o meu x de t, né, a coordenada x da partícula. Tá? Então o que eu tenho? X de t, eu vou fazer isso aqui, x de t é igual ao quê? Módulo do vetor r, que é o raio do movimento circular, cosseno desse ângulo aqui, né? Cosseno do que o vetor r faz com o eixo x, que é o θt. Cosseno de θ de t. Certo? Ora, tá? Vejam o seguinte, eu obtenho agora isso aqui, eu obtenho que isso aqui, x de t é igual a r vezes cosseno de θt, mas θt é ômega-t mais φ. Tá certo? Vejam, esta aqui já é a equação para o x de t no movimento harmônico simples. Tá? Nós estamos vendo, então, que a partícula, a projeção dela no eixo x, executa um movimento harmônico simples, porque essa aqui é a posição, é a equação que descreve matematicamente o x de t no NHS. Então, vejam, imagine a medida que a partícula gira, tá? Que a nossa partícula real gira, imagina que exatamente aqui abaixo tem uma outra partícula, que eu representei aqui como um ponto, que acompanha o movimento e que representa o valor de x de t. À medida que essa partícula vai para cá, essa aqui vai andando para cá. Ó, depois ela chega aqui, no momento que a partícula passa aqui, a minha partícula verde vai estar aqui. Depois vai para cá, a partícula verde volta, chega aqui e vai fazendo uma coisa assim. Tá? Tem vários vídeos na internet mostrando essa relação entre o movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme, mas o que é bastante claro é que este ponto aqui que representa o valor de x de t, à medida que a minha partícula real se desloca, né, se movimenta no ciclo, ele vai fazendo um movimento harmônico simples ao longo do eixo x, entre os valores menos r, que é o raio, e mais r. Logo, a gente pode identificar R aqui como sendo a nossa amplitude, tá? A nossa amplitude do movimento harmônico simples. Tá? Então, isso aqui é simplesmente x de m. Tá claro? Bom, então a conclusão é que ao longo do eixo x, eu poderia ter feito isso ao longo de qualquer outro diâmetro,
Tá? Do ciclo pode fazer também, pode projetar ao longo do eixo y, vai ver que o eixo, ao longo do eixo y, a variável y de t também executa um movimento harmônico simples. Isso pode ser mostrado para qualquer reta que passa, projeção do movimento ao longo de qualquer reta que passa no centro. Tá claro? Vejam, a gente pode também escrever, tá? A gente pode verificar aqui. Tá? Então, o que a gente tem? Como ômega é constante, o que a gente tem? Eu posso tentar obter uma outra expressão para o ômega. O ômega do movimento circular, ele é constante. Tá? Logo, ao invés de tomar o deslocamento ao longo desse intervalo de tempo entre 0 e t, eu posso tomar o deslocamento como sendo uma volta completa. Tá? Uma volta completa é igual a 2π radianos. Tá? E o tempo que a partícula demora para executar uma volta completa é o que a gente chama no movimento circular uniforme de período. Tá? Então, obviamente, esses dois valores aí, tá? Esses dois valores para qualquer instante de tempo, eles têm que ser, eu digo, isso aqui tem que ser igual a isso para qualquer t, né? Para qualquer t. Certo? Então, esta é a expressão para a velocidade angular no movimento harmônico simples, e isto é igual à frequência angular do movimento harmônico simples desta partícula aqui que vem da projeção do eixo x. Tá claro? Então, os períodos dos movimentos, tanto o período que demora, veja o que está acontecendo com os dois movimentos. O período que essa partícula, imagina quando ela está aqui, o tempo que demora para ela ir até aqui e voltar é o mesmo tempo que, tá? Porque quando a partícula verde está aqui, a nossa partícula real está na mesma posição. Tá? Então, esse tempo que demora para a verde voltar para a mesma posição e ter também a mesma velocidade é o mesmo tempo que demora para a partícula real fazer uma volta completa. Tá? Então, os períodos dos dois movimentos, tanto o período do movimento desta partícula ao longo do eixo x que vem da projeção, quanto o tempo que demora para a partícula real fazer uma volta são iguais. Certo? Bom, vamos olhar, tá? Isso aqui não é suficiente, nada me garante que eu projetei a variável x, eu projetei o vetor r ao longo de x e vi que ele satisfaz a equação, que ele é descrito pela equação do movimento harmônico simples. Mas não é suficiente. Para mim ter um movimento harmônico simples agora, eu preciso projetar também, para mim verificar se de fato esse movimento ao longo de x é um MHS, eu tenho que projetar a velocidade e a aceleração ao longo do eixo x. Tá certo? Bom, vamos lá então, vamos começar com a velocidade. Eu vou apagar essa parte aqui. Eu vou apagar isso aqui. Ia ser uma das coisas boas, né, da aula desse módulo, porque eu não preciso me preocupar se vocês copiaram ou não. Né? Basta voltar e checar no vídeo. Então, velocidade. Bom, vocês podem estar se perguntando, mas por que não deriva essa expressão? Vejam, se eu quiser realmente, formalmente não é o procedimento, eu não estou mostrando de fato, não estou mostrando que do MCU partindo do movimento circular eu obtenho um movimento harmônico simples. Eu estou simplesmente pegando a expressão final. Bom, isso daí vai que é óbvio, agora eu tenho as equações para velocidade. Mas eu quero projetar, eu quero partir daqui, pegar os meus vetores de posição, velocidade, aceleração e projetar no eixo x e ver que as equações satisfazem as nossas equações do MHS, sem fazer derivada daquilo lá. Tá? Esse aqui é o procedimento, digamos, matematicamente correto para mostrar que os dois movimentos são equivalentes. Então vamos calcular a componente x do vetor velocidade. Dá para fazer isso para qualquer instante. Tá? Eu peguei o mesmo instante parecido com aquele lá. Tá? Então lembrem que o vetor velocidade ele é tangente à trajetória da partícula, é sempre tangente, e isso implica que ele faz um ângulo de 90 graus com o raio, ou se vocês quiserem, com o nosso vetor posição. Tá? Então eu não vou desenhar aqui a projeção, mas a projeção é isso aqui, né? A projeção desse vetor está aqui. É um vetor ao longo da direção x que aponta para lá. Né? Tem que projetar isso aqui ao longo de x. Certo? Essa projeção, que eu vou chamar então de v de x de t, porque é a componente x da velocidade, vai ser o módulo da velocidade. Tá? O módulo da... Bom, vai ter já pode botar um sinal negativo aí, botar aqui, né?
porque essa velocidade aponta no sentido negativo do eixo x. Vejam, este ângulo aqui é θ, que é o nosso θ de t. Este ângulo aqui também é θ de t. Tá? Então, o ângulo aqui, eu preciso saber qual é esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui vai ser 90 menos θ de t. E vocês podem mostrar que isso aí é igual a seno de θ de t. Tá? Então, isso aqui é igual a seno de θ de t. E tem que botar o sinal negativo porque a velocidade aponta no sentido negativo do eixo x. Pessoal, façam esse tipo de coisa que vocês têm que fazer, vocês têm que treinar. Tá? Vocês têm que pegar o vetor e têm que saber projetar no eixo x e no eixo y. Tá? Então, aqui o vetor está para cá, já sabe que o vetor tem que ter um sinal negativo. Né? Tá? Então, é isso aí. Bom, substituindo agora o θ de t, a gente obtém aí π menos v seno de ômega t mais φ. Eu substituí simplesmente a expressão por θ de t que estava aí. Ora, a gente sabe também, tá? O que a gente sabe agora do movimento circular uniforme? Bom, tem isso aqui, né, que está atrapalhando. Essa aqui ainda não é a nossa forma final para o movimento harmônico simples. É ótimo que eu tenho um sinal negativo e é ótimo que eu tenho um seno. Tá? Agora, a gente sabe que V, tá, o módulo da velocidade do movimento circular uniforme é igual ao raio vezes ômega. Tá claro? Então deu. É só substituir isso aqui agora aqui dentro. O raio, a gente sabe que é igual à amplitude a amplitude da partícula que se move ao longo do eixo x. Tá? Então a gente obtém que V de x de t é igual a menos raio não, tanto faz, não. Raio igual a xm. Tá? Então, xm que eu estou definindo como essa amplitude do movimento dessa partícula é igual a R. Então, isso aqui vai ser menos xm ômega seno de ômega t mais φ. Certo? Tá aí nossa segunda equação. Por último, aceleração. Né? Vamos projetar a aceleração ao longo do eixo x. Onde é que está a aceleração? O movimento circular uniforme não tem aceleração tangencial, tem só aceleração centrípeta. Então, um vetor radial que aponta aqui para o centro. De novo, tá? Eu preciso projetar esse vetor ao longo do eixo x. Tá? A componente x do vetor aceleração centrípeta aponta para cá. Tá? É um vetor ao longo da direção x no sentido negativo. Então, de novo, eu vou ter um sinal negativo aqui. Então, isso aqui vai ser menos módulo do vetor A, tá? cosseno de θ. Tá? É só projetar esse vetor ao longo de x. Cosseno de θt, que é igual a menos A cosseno de ômega t mais φ. Certo? Bom, ainda não está pronto, porque eu tenho que agora usar o que a gente sabe sobre o movimento circular uniforme para conectar isso aqui com as quantidades do MHS. Tá? Então a gente tem essa relação para o MCU e a gente sabe também que isso aqui é igual a módulo da velocidade ao quadrado dividido por... Cuidado, pessoal, isso aqui é o módulo do vetor de aceleração. Né? Isso é módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Usando agora essa expressão aqui, eu tenho raio ao quadrado, ômega ao quadrado dividido por raio. Isso aqui é igual a raio ômega ao quadrado. Certo? Substituindo agora isso aqui, a gente sabe que R é igual a xm, a gente obtém que... Veja que eu não fiz nenhuma derivada, eu só projetei os vetores. A gente obtém que isso aqui é igual a... De novo, mesmo erro de antes, né? Tá, isso aqui é xm menos xm ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais φ. E a equação para a aceleração do movimento harmônico simples. Tá certo, pessoal? Então, essa é a relação aí crucial entre MHS e MCU. Tá? Se eu pegar as minhas variáveis dinâmicas do MHS, variáveis cinemáticas, né, de posição, velocidade e aceleração, e projetar ao longo do eixo X, eu obtenho as equações do movimento harmônico simples, sem fazer nenhuma derivada. Tá? Sem fazer nenhuma derivada. É só uma propriedade puramente geométrica, tá? Que relaciona os dois movimentos. Certo? Isso é verdade ao longo de qualquer diâmetro. Tá?
faço uma brincadeira ao longo do eixo Y, por exemplo. Projeto o movimento ao longo do eixo Y e me digam qual é a relação entre... vai dar um movimento harmônico simples ao longo do eixo Y também. Me digam qual é a relação com o movimento harmônico ao longo do eixo X. Certo? Então essa foi a primeira parte da nossa aula. Vou partir direto agora para discutir algumas coisas, alguns aspectos de equações diferenciais, aspectos muito simples. Porque, bom, como esse é um curso de física, eu acho que é importante vocês já terem algum contato com esse tema, e entender um pouquinho melhor de onde saem aí certas equações, que às vezes a gente só postula, é bom vocês entenderem um pouquinho melhor de onde essas coisas saem. Depois, obviamente, mais adiante no curso vocês vão se aprofundar muito mais, mas eu acho que é bom já dar uma pincelada nesse tipo de técnica, que vai ser muito importante mais adiante. Então, o tópico agora é equações diferenciais. Muito simples as equações que a gente vai tratar. Então, não precisa se preocupar, isso aqui hoje, o resto dessa aula hoje não cai em prova. Isso aqui é um parênteses no curso, na próxima aula a gente volta a um tópico que cai em prova. Então, a partir de agora, não se preocupem, eu quero só dar uma... Qual é o objetivo? Eu quero primeiro explicar um pouquinho qual é a lógica de equações diferenciais, o que tem que ser feito para resolver equações diferenciais simples, e depois eu quero aplicar isso no caso do movimento harmônico simples e mostrar para vocês de onde sai a expressão matemática para o x de t. Lembrem que no início, quando a gente começou a estudar o MHS, eu disse, olha, o x de t para o movimento harmônico simples, eu tentei motivar lá que o movimento era simples e que era bem descrito por uma função senoidal, um cosseno ou um seno. Eu quero dar uma ideia para vocês de onde isso sai. Isso sai de resolver uma equação diferencial. Certo? Vamos lá, então. O que a gente sabe? Duas coisas importantes que valem sempre, na descrição do movimento de qualquer corpo. Nós vamos sempre trabalhar só em uma dimensão, ao longo do eixo x, então não vou me preocupar com vetores, mas a gente sabe que a velocidade é igual a derivada da posição em relação ao tempo e a aceleração é igual a derivada segunda da posição em relação ao tempo ou derivada da velocidade em relação ao tempo. Pessoal, isso aqui vale sempre. Isso aqui é para calcular a velocidade instantânea e a aceleração instantânea de um corpo. Vale sempre, absolutamente, em qualquer situação. Eu vou discutir um primeiro exemplo de aplicação da segunda lei de Newton e qual é a equação diferencial que a gente obtém. Então, o primeiro exemplo é o seguinte. O primeiro exemplo. Imagina que eu tenho, não vou nem fazer desenho, imagina que eu tenho um corpo que sofre ação de uma força constante. Uma força que não muda nem no tempo, nem no espaço. A força é sempre constante. Exemplo concreto, essa caneta caindo aqui no chão, caindo próximo à superfície da Terra, a força gravitacional é constante, simplesmente igual a mg. Esse é um exemplo clássico de problema com força constante. Certo? Então, qual é a segunda lei? Vou aplicar a segunda lei. Imagina que eu tenho um objeto de massa m, uma partícula de massa m. Vou aplicar a segunda lei. Ora, a segunda lei me diz que força resultante, que eu vou tomar como sendo dada, eu conheço a força resultante, isso aqui é igual, então isso aqui eu conheço, vou botar assim, força constante conhecida. Eu sei qual é o valor da força, sei lá, mg, por exemplo. Eu sei a massa da partícula, eu sei o valor de g, eu sei o valor da força. Então isso aqui é assumido como um dado do problema. Isso aqui, então, de acordo com a segunda lei, a força resultante que eu sei calcular e que não depende do tempo nem do espaço, é um número constante, é igual à massa da minha partícula
vezes a aceleração, que eu vou escrever em termos da derivada. Derivada segunda de x em relação ao tempo. Certo? Veja, se eu posso passar agora isso aqui para o outro lado e escrever a seguinte equação. Derivada segunda de x em relação ao tempo é igual a A, onde eu defini A como sendo a força resultante dividido pela massa. Isso aqui também é constante. Tá? Porque, veja, se eu tenho uma partícula e a força resultante dela é constante, logo a aceleração também é constante. Tá? Porque a massa não muda. Certo? Então, essa é a equação diferencial que a gente obtém de aplicar a segunda lei de Newton para um problema de uma única partícula com uma força constante. Tá? É essa equação diferencial aí. Tá? Isso aqui é uma equação diferencial. Uma equação diferencial muito simples. Tá? Então, o que eu tenho? A derivada segunda em relação ao tempo é igual a um número A, que é a aceleração, que é constante, que eu conheço. Então, esse número aqui a gente toma como sendo conhecido, porque eu conheço a força resultante e eu conheço a massa da partícula. Tá claro? Então, esse é um exemplo de equação diferencial muito simples. O que tem que fazer agora? Ah, eu quero descrever o movimento agora dessa partícula sob a ação dessa força constante. Se eu resolver a solução dessa equação diferencial, me fornece o x em função do tempo, que me dá a partícula, a posição da partícula em função do tempo. Tá? Então é isso que a gente quer fazer. Tá? Resolvendo essa equação diferencial, eu obtenho a função x de t. Como é que eu resolvo essa equação? Veja, o x é uma função do tempo, tal que se eu derivar duas vezes o x em relação ao tempo, eu obtenho a. Tá? Tem que derivar uma vez, derivar a segunda, e essa segunda derivada tem que ser igual. Tá claro? Vou fazer uma proposta de solução. Tá? Eu vou propor uma solução e vou checar se a minha proposta satisfaz a equação diferencial. Minha proposta de solução para o x de t é o seguinte. X de t, eu imagino que seja algo assim. A mais b de t mais 1 meio de a t ao quadrado. Tá? Onde a e b são qualquer coisa, quaisquer constantes. Tá? Então, a e b são constantes arbitrárias. Vejam, A eu conheço, tá? E A e B eu também como sendo constantes, eu não sei o que é o A e B. São dois números aí, quaisquer por enquanto. Ah, eles estão totalmente indeterminados. Porque eles não importam por enquanto, não importam para mim obter a solução daquela equação. Tá? Então vamos lá, vamos ver se isso aqui de fato, como é que eu sei? Vejam, eu propus uma solução porque eu sei o seguinte, se eu derivar duas vezes, se eu derivar duas vezes esse termo, eu obtenho A. Derivo uma vez, dá 2t, corta com esse 2, vou ficar com AT, derivo a segunda, eu obtenho A. Ótimo. Tá? Se eu derivar duas vezes esse cara aqui, dá 0. Se eu derivar duas vezes esse cara aqui, também dá 0. Logo, então façam a conta explicitamente, eu não vou fazer, tá? Eu não vou fazer porque é bastante simples. Basta derivo uma vez em relação ao tempo, vocês vão obter B mais A de T. Deriva a segunda vez, vocês vão obter A. Ou seja, aquilo lá, aquela forma de x de t é a solução da minha equação diferencial para quaisquer constantes A e B. Tá? Não importa, A e B são completamente arbitrários. Tá claro, pessoal? Então, esta é uma característica geral, tá? De equações diferenciais de segunda ordem. Tá? O que é uma equação diferencial de segunda ordem? Tá? Esta é uma equação diferencial de segunda ordem no tempo, porque ela envolve uma derivada segunda. Qual característica que é uma propriedade geral desse tipo de equação? O fato da solução do problema ser dada em termos de duas constantes arbitrárias. Tá certo? Esta solução aqui ela é chamada de solução geral da minha equação diferencial. Por que solução geral? Porque ela satisfaz a minha equação, mas ela depende, ela é dada para quaisquer valores aqui de A e B, são solução da minha equação diferencial. Então essa é a solução completamente geral da minha equação diferencial. Tá? Então o ponto importante aqui
é que uma solução geral de uma equação de segunda ordem, que envolve uma derivada segunda, depende de duas constantes que são completamente arbitrárias. Então, como é que eu determino essas duas constantes para um problema específico? Como é que eu sei quanto é que vale A e B? Bom, daí depende do problema específico do sistema físico específico. Mas vejam, a ideia é a seguinte: se eu souber o valor de x e o valor da velocidade para um instante específico do movimento, eu posso impor essas condições da minha solução do problema e eu obtenho o valor das constantes. Então, para mim determinar essas duas constantes A e B, eu preciso conhecer a posição e a velocidade da minha partícula para um instante específico, para um instante qualquer. Então, vamos assumir o seguinte. Então, veja, agora a gente quer calcular as constantes. Então, vamos supor que nós conhecemos, supor que a gente conhece o x e a velocidade em um instante específico. Eu vou chamar esse instante de t igual a t0. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, x0 é a posição em x igual a x de t em t0, e a velocidade v0 é igual a v t igual a t0. Tá claro, pessoal? Então, veja, resolve a equação diferencial, envolve duas constantes. Para mim determinar as duas constantes, eu preciso conhecer a posição e a velocidade em um instante específico. Um instante qualquer, se quiser. E aqui eu chamei de t0. Então, esses dois números agora eu estou assumindo que eu conheço. Vou lá e meço, Bom, qual é a posição da minha partícula aqui nesse instante? Vamos descobrir qual é a posição da velocidade. Pronto. Está resolvido o problema. Vamos ver se isso aqui resolve mesmo o problema. Estou dizendo para vocês que está resolvido, O que a gente faz agora? Então, supondo, imagina que a gente conhece esses dois instantes, vamos aplicar agora nas minhas equações. Eu aplico essas condições nas equações. Então, x de t igual a t0, que eu conheço, é igual a x0. Se eu substituir t igual a t0 na minha equação, eu obtenho a mais b t0, mais 1 meio de a t0 ao quadrado. Certo? Vejam, a velocidade vai ser o quê? A derivada de x em relação ao tempo. Derivada de a igual a 0, derivada disso aqui vai dar b, derivada disso aqui, derivada de t quadrado é 2t, corta com esse 2, fica at. Então agora eu posso aplicar a condição na velocidade. A velocidade em t igual a t0 é igual a v0, aqui. Substituo agora t igual a, isso tem que ser igual a essa expressão em t igual a t0. b mais a de t0. Então a gente está assumindo que a gente conhece um instante t0, x0 e v0. Tá claro? Bom, eu tenho agora duas equações para duas incógnitas, que são o A grande e o B grande, tem que simplesmente isolar. Eu vou colocar simplesmente as soluções, aqui é fácil de isolar o B, Então, o B é simplesmente igual a V0 menos A T0, e o A é igual a, também é simples de isolar, X0 menos V0 T0, mais A T0 ao quadrado, menos 1 meio de AT0 ao quadrado. Tá certo? Isolei simplesmente o A dessa expressão. E já substituí o B aqui dentro. Então, isolei o B, substituí o B aqui dentro, isolei o A em termos de X0, T0 e V0. Certo? É isso aí. Bom, então vejam, conhecendo para um instante de tempo, se eu conhecer a posição e a velocidade, eu determino as constantes, que eram antes arbitrárias, eu determino elas em termos de V0 e X0. Agora, se vocês voltarem para a minha solução geral e substituírem os valores de A e B, ou seja, se vocês pegarem agora esses valores e colocarem de volta na minha equação, vocês vão obter o seguinte resultado. X de t, tem que fazer uma certa álgebra, isso aqui eu não vou fazer aqui.
tá? Mas vocês podem fazer em casa, tem que fazer uma certa álgebra, vocês obtêm o seguinte resultado. V menos T menos T0 mais 1 meio de T menos T0 quadrado. Certo? Essa é a equação para a posição em função do tempo, do que vocês conhecem lá na Física 1 por MR/UV. Movimento uniformemente variável, né? Movimento retilíneo uniformemente. Aqui é um movimento com aceleração constante, né? Ou com força constante. Tá claro, pessoal? Então, isso aqui sai de resolver uma equação diferencial simples, obter a solução geral, tá? Que depende de duas constantes, depois, supondo que a gente conhece posição e velocidade por um certo instante de tempo, a gente consegue determinar essas constantes e escrever a solução para o problema. Bom, vamos partir para o segundo exemplo. Então, esse é um exemplo, um caso em que a força é constante. Vamos partir agora para o exemplo que nos interessa mais, quando a força não é constante. Bom, qual é o meu segundo exemplo de equação diferencial? Tá? O segundo exemplo é quando eu tenho uma partícula de massa M que eu conheço sob a ação de uma força restauradora. Tá? Então, a única força que atua na partícula é uma força restauradora. Então, como é que a gente começa o problema? Aplicando a segunda lei a essa partícula, da mesma maneira que a gente começou antes. Tá? Então, força resultante sobre a partícula é simplesmente igual a força restauradora. Eu vou escrever a minha força restauradora como igual a menos Kx. Agora, pessoal, aqui não precisa ter o K da mola, tá? Pode ser um sistema massa-mola, mas não precisa. A gente sabe que, por exemplo, num pêndulo tem o mesmo tipo de equação. O K daí vai depender da gravidade, vai depender do comprimento do fio do pêndulo, não interessa. Tá? Então, a gente sabe, a única coisa que a gente sabe sobre uma força restauradora é que ela é menos uma constante vezes x. Tá? Então, aqui não interessa qual é a interpretação física do K. Tá? É completamente geral, o K aqui pode ser qualquer coisa. Tá? Vai depender do problema que a gente está estudando. Tá? Mas vamos tomar o K como sendo conhecido. Eu conheço o valor de K. Tá? Então, esta não é mais uma força constante, ela depende da posição x da partícula, então, obviamente, não é uma força constante. Então, força resultante tem que ser igual a massa da partícula vezes a aceleração, que é derivada segunda de x em relação ao tempo. Tá certo? Veja, eu vou passar o m para cá dividido. K dividido por m é uma constante positiva, que eu vou definir como sendo ômega ao quadrado. Então, ômega ao quadrado eu vou definir como sendo K dividido por m. Por que é positivo? Bom, porque isso aqui é positivo e m é positivo. Por isso que a gente define com ômega ao quadrado, porque esse é um número positivo com certeza. Tá certo? O número ao quadrado é um número real ao quadrado é um número positivo. Então, passo isso aqui para cá, defino o ômega ao quadrado e obtenho agora a seguinte equação diferencial. Derivada segunda em relação ao tempo é igual a ômega ao quadrado vezes x. Certo? Então, ômega ao quadrado, essa aqui é a equação diferencial para uma partícula que sofre a ação de uma força restauradora. Qual força restauradora? Qualquer uma. A forma da força é simplesmente essa, menos um número, a constante, vezes x. Então, o valor desse ômega ao quadrado aqui, eu digo, a especificidade do sistema físico entra no ômega ao quadrado. Mas vai envolver o K da mola, vai envolver a massa da partícula, né? Aqui pode aparecer o K da mola, pode aparecer o comprimento do fio do pêndulo, enfim. Então, esta é a descrição matemática, a equação que descreve matematicamente, ou cuja solução descreve matematicamente a posição em função do tempo.
Tá? Vejam que essa equação é bastante diferente do que a gente tinha antes. Tá? Então agora o que eu tenho que fazer? Achar uma função x de t tal que seu derivado duas vezes, eu obtenho um x do outro lado. Eu obtenho um x de novo. Tem que ser uma função que eu derivo uma vez, eu obtenho uma coisa. Derivo ela de novo, eu obtenho x de novo. Tá? Eu vou fazer agora então a seguinte proposta de solução dessa equação. Pessoal, notem que eu estou seguindo exatamente a mesma lógica de antes. Tá? Aplica a segunda lei, obtém a equação diferencial, agora tenta resolver a equação diferencial. Exatamente a mesma lógica. Proposta de solução. Ora, eu sei que se eu derivo um seno, eu obtenho cosseno. Se eu derivo cosseno, eu obtenho seno. Então, uma função senoidal aqui parece ser uma proposta bastante razoável. Vou chamar minha proposta de x1 de t. Tá? E essa minha proposta é o quê? A cosseno de ômega t. Tá? Então, o ômega a gente assume que eu conheço o ômega. Tá? Eu conheço o ômega, eu conheço o K, eu conheço as características da força, eu conheço ele. Então, o ômega é conhecido. Tá? Essa aí é a minha proposta essa aí é a minha proposta de solução. Vamos derivar isso aí duas vezes e vamos ver se essa equação é satisfeita. O que eu tenho? dx1 em relação ao tempo é igual ao quê? Derivada do cosseno é menos o seno vezes a derivada do de dentro, que é ômega. Então vai aparecer menos a ômega seno de ômega t. Se eu derivar de novo, o que eu obtenho? Derivada segunda de x1 de t, derivada do seno é cosseno, vezes a derivada de dentro, que é ômega. Então vai aparecer menos a ômega ao quadrado cosseno de ômega t. Mas vejam, olhando para a nossa forma da solução, a vezes cosseno de ômega t é igual a x1 de t. Logo, isso aqui é igual a menos ômega ao quadrado x1. Tá certo? Então, essa minha proposta de solução é a solução, é de fato uma solução da equação diferencial. Então, essa aqui é uma solução possível desta equação diferencial. Agora, esta eu posso chamar de proposta 1, porque existe ainda uma segunda proposta, que é o seguinte: x2 de t. Tá? Se um cosseno funciona, por que um seno não funciona? Né? Por que um seno não funcionaria? Tá? Esta é, por isso que eu chamei isso de x2 de t, porque esta é uma segunda proposta de solução. Façam agora a mesma brincadeira e chequem que de fato o x2 de t também é solução da minha equação diferencial. Vejam, eu disse para vocês que uma equação linear de segunda ordem, esta é uma equação linear de segunda ordem, ela deve envolver duas constantes arbitrárias. Aqui a gente tem uma constante arbitrária nessa solução e aqui a gente tem uma outra constante arbitrária, B, na solução x2. O que eu faço? Eu tenho duas soluções, cada uma depende de uma constante arbitrária. Como é que a gente procede nesse caso? Tá? A gente faz uma combinação linear. Tá? A solução da minha equação, a solução geral da minha equação diferencial, nesse caso, ela é a soma das duas soluções. Tá? Então, o x de t é igual a cosseno de ômega t mais b seno de ômega t. Esta é, tá? Então eu achei uma solução para minha equação diferencial, achei outra. O que a gente diz é o seguinte, olha só, a combinação linear é a soma das duas soluções. E esta combinação linear, vocês podem checar, tá? Basta pegar isso aqui e colocar aqui dentro. Tá? Vocês podem checar que se eu tenho uma solução e eu tenho uma segunda solução, a combinação linear das duas é a solução da equação diferencial. Tá? Essa é uma propriedade completamente geral que vale, atenção, no caso em que a minha equação diferencial é linear. O que significa uma equação diferencial linear? Significa que aqui, por exemplo, eu tenho x. Se eu botar um x ao quadrado aqui, vocês podem checar isso explicitamente. Uma combinação linear das duas soluções não é mais solução
Supõe daí que eu tenho uma solução, tenho outra, se você somar as duas, vocês vão ver que a soma não é uma solução da minha equação. Tá? Se eu tiver um quadrado aqui, a minha equação é não linear. Esse princípio da combinação linear não funciona, não vale mais. Então, a combinação linear de soluções também é a solução da minha equação diferencial, se é a minha equação linear. Por isso que a equação para o pêndulo, por exemplo, lembra que a equação do pêndulo aqui aparecia no seno de x? Essa é uma equação não linear. Por isso que é uma equação tão difícil de resolver. Tá? Em geral, na física, a gente consegue fazer muito progresso com equações lineares. Com equações não lineares, a coisa já complica bastante. Tá? Muitas vezes tem que recorrer ao computador, resolver a equação diferencial no computador. Tá certo, pessoal? Então, isso aqui só vale para equações lineares. Tem aí um outro detalhe, bom, vocês vão ver mais adiante, essas duas soluções aqui têm que ser linearmente independentes. Tá? Esse tipo de detalhe não vem ao caso aqui, tá? Mas esta agora é. Então achei uma solução, achei outra solução, se eu somo as duas também é a solução, logo esta é a solução geral para o meu problema. Tá claro? Esta é a solução geral do meu problema. Agora, vejam, aqui o x de t de novo, ômega a gente conhece, né? Dado em termos do k e do m, a e b são constantes arbitrárias que a gente tem que determinar. Como a gente determina essas constantes arbitrárias? De novo, tá? Supondo que por um certo instante de tempo a gente conhece a posição e a velocidade. Tá? Com isso a gente obtém duas equações, resolve para A e B, coloca aqui dentro e a gente obtém a solução para x em função do tempo. Agora, só para encerrar, vejam que mas essa forma aqui, vocês devem estar pensando, essa forma aqui do x de t não tem nada a ver com a forma que nos foi apresentada lá no início, quando a gente começou a estudar o movimento harmônico simples. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar ver se essas duas formas, essa que eu estou mostrando aqui para vocês, o x de t no MHS, se não é igual ao que a gente viu lá no início do curso, a nossa forma que a gente propôs para descrever o movimento, a nossa fórmula para o x de t. O que a gente dizia, né? Tá? Ora, a gente disse lá o seguinte, o MHS ele é descrito pela seguinte equação para o x de t. X de t é igual a xm cosseno de ômega t mais φ. E lembrem, eu inclusive fiz um exemplo, que era o seguinte, olha, eu bati nessa tecla, x, m e φ são constantes arbitrárias, que para mim determinar elas, eu preciso saber qual é a posição e a velocidade da partícula em t igual a zero. Isso vem exatamente porque isso aqui sai da solução de uma equação diferencial de segunda ordem. Tá? Então vamos ver como é que essa representação está relacionada com essa. Tá? Essas duas coisas são completamente equivalentes. Vamos ver como é que as duas se relacionam. Tá? Eu vou usar aqui fórmula de adição de ângulos. Vou escrever isso aqui da seguinte maneira. X de t é igual a xm vezes o quê? Cosseno de ômega t mais φ é igual a cosseno de ômega t cosseno de φ, tá? Menos seno de ômega t seno de φ. Tá? Só abrir isso aqui usando uma fórmula de adição de ângulos. Fórmula, cosseno de A, cosseno de B, seno de B, seno de A. Vai lá no Google e bota fórmula de adição de ângulos, vocês vão ver. Eu nunca sei de cabeça esse negócio. Aplica a fórmula de adição de ângulos aqui. Vocês conseguem escrever isso aqui assim. Tá? Então, meu x de t fica com a seguinte cara. X de t, eu multiplico isso aqui por isso aqui. Eu obtenho xm cosseno de φ cosseno de ômega t menos xm seno de φ seno de ômega t. Ora, essas duas quantidades aqui são, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante. Bom, se eu definir isso aqui, A como sendo xm cosseno de φ e B como sendo menos xm seno de φ, eu obtenho exatamente essa forma. Certo? Então, essas duas que eu quero mostrar, que eu estou mostrando aqui, essa expressão aqui que a gente iniciou, o estudo do movimento harmônico simples, é exatamente esta equação aqui, que eu acabei de mostrar que sai da solução da equação diferencial.
Então, para mim passar de uma forma para outra, eu tenho que simplesmente usar essa relação entre as constantes. Por exemplo, se eu dou essa forma, se eu tenho o φ e o xn a partir dessa expressão aqui, eu consigo escrever o x de t desta maneira aqui, eu tenho que simplesmente calcular as minhas constantes a e b usando essa expressão. Então, existe um mapeamento de uma forma na outra. Eu consigo passar de uma para outra, a única coisa que muda é simplesmente as constantes. Então, da mesma maneira, se vocês agora elevar isso aqui ao quadrado, elevar isso aqui ao quadrado e somar os dois, vocês vão obter que xn é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, de novo, eleva ao quadrado isso, eleva ao quadrado isso, soma as duas. E vocês também, dividindo uma expressão pela outra, vocês obtêm o seguinte, vocês obtêm que tangente de φ é igual a menos b sobre a. Então, essa é outra relação que permite que, dada, se vocês se deparam com essa expressão e vocês conhecem o a e b, vocês conseguem calcular o φ e o xn usando essas fórmulas e escrever imediatamente essa relação é equivalente a essa com o x e o m que vocês obtêm a partir daqui. Tá claro, pessoal? Então, essas duas equações aqui são equivalentes, são exatamente a mesma equação. Para mim passar de uma para outra, a gente tem que simplesmente usar as relações entre as constantes. Então, isso tudo foi para mostrar que esse x de t sai de aplicar a segunda lei de Newton a uma partícula sofrendo uma força restauradora. A segunda lei de Newton nos fornece uma equação diferencial cuja solução nos dá a expressão para x em função do tempo. Tá certo? Próxima aula. Agora a gente sabe que a segunda lei de Newton sempre nos dá uma equação diferencial. Na próxima aula nós vamos escrever a segunda lei de Newton para o movimento harmônico simples, como tem uma força restauradora e mais uma força de amortecimento. Então, a próxima aula vai ser o estudo de movimento harmônico amortecido. Tem uma força dissipativa que faz com que o meu sistema perca energia à medida que ele se movimenta. Certo, pessoal? Até a próxima!